Salve galerinha, eu sou o professor Wagner e este é o canal da Luz Aulas. Vamos fazer agora uma sequência de vários vídeos com resoluções de exercícios sobre velocidade escalar média, velocidade média ou rapidez média. Vamos lá, começando simples. Um atleta correu 400 metros em 80 segundos. Qual a sua velocidade média? ΔS é 400 metros. E o nosso intervalo de tempo é de 80 segundos. Velocidade média, ΔS, dividido pelo tempo, 400 dividido por 80, 40 dividido por 8, 5 metros por segundo. Uma unidade de comprimento em metros e outra em segundo. E se eu quisesse saber em quilômetros por hora, bastaria multiplicar por 3,6. 5 vezes 6 dá 30. 5 vezes 3 dá 15. Com 3, 18. Uma casa decimal na resposta. 18 km por hora. Pronto. Exercício bastante simples. Não podemos esquecer o quê? Unidades de medida. Escreve os valores ou, no mínimo, grifa as informações mais importantes do seu problema. Vamos para o próximo. Um garoto levou 5 minutos para andar 300 metros em linha reta. Considerando que o tamanho médio de seu passo é de meio metro, qual é a velocidade média em metros por segundo e quantos passos ele deu? Aqui está a nossa distância percorrida, o nosso deslocamento. E aqui está o nosso intervalo de tempo, só que em minutos. Nós sabemos que 5 minutos, 5 vezes 60 segundos, que são 300 segundos. Velocidade média, ΔS, dividido pelo intervalo de tempo. 300 dividido por 300 é igual a 1 metro por segundo, já na unidade solicitada. Quantos passos ele deu? Um passo do menino. Quantos metros? Meio metro, está ali no enunciado. Eu quero saber quantos passos são necessários para que ele percorra 300 metros. Dava para fazer por lógica. Ele precisa de 2 passos para percorrer 1 metro. Logo, para percorrer 300, ele vai ter que fazer 600 passos. Meio vezes x, 300 vezes 1, x igual a 300 dividido por 0,5. Dividir ao meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Se eu tenho uma caneta e eu quebro ela ao meio, eu vou ficar com 2 partes. Dividir ao meio, multiplicar por 2, 600 passos. Exercício bem tranquilinho. Separa as informações, resolve nas unidades de medida que façam sentido com o que está sendo solicitado. Vamos ao próximo. Para fiscalizar excessos de velocidade em uma rodovia, um policial dispõe de 2 marcas separadas por 1000 metros. Então, a distância entre as 2 marcas deste policial é de 1000 metros. Sabendo que a velocidade máxima permitida é de 100 km por hora, responda. Se para determinado carro o cronômetro registrou um intervalo de tempo de 32 segundos, esse carro excedeu ou não o limite de velocidade? Vamos lá. Velocidade média é o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Deslocamento são 1000 metros. O intervalo de tempo, 32 segundos. Fazer metro dividido por segundo vai dar uma resposta em metros por segundo. Para transformar para quilômetros por hora, basta multiplicar por 3,6. 3,6 vezes 1000, 3.600, dividido por 32. Repara que aqui eu fiz de cima com de cima, de baixo com de baixo, uma multiplicação de frações. Poderia simplificar essa continha, mas
Posso também fazer a divisão desta forma. 3.600 multiplica por 1. Nosso resto é 4. Multiplica por 1 de novo. Nosso resto vai ser 8. Multiplica por 2, dá 64. Sobra 16, que não dá para dividir por 32. Eu posso emprestar desde que eu coloque uma vírgula e coloco ali o meu 5. Pronto. 112,5 km por hora. O veículo excedeu o limite de velocidade, pois a velocidade média no trecho considerado foi superior a 100 km por hora. Essa deve ser a sua resposta. Não é só colocar a conta. Se o exercício te fez uma pergunta, esse carro excedeu ou não o limite de velocidade? Você tem que colocar, o veículo excedeu o limite de velocidade. Por quê? Pois. E demonstra os cálculos neste problema. Não era muito difícil de perceber quando estava nesta parte aqui, ó, 3.600 dividido por 32. 10 vezes 32, 320. 100 vezes 32, 3.200. Ou seja, 100 vezes 32 não chegava no 3.600. Então já sabíamos que o resultado dessa divisão ia ser maior do que 100, já ia ultrapassar este valor. Vamos a mais um exercício. No carro existe um aparelho chamado odômetro, que marca a distância percorrida. Suponha que um odômetro marcava inicialmente 60 km, essa é a nossa posição inicial. Por uma estrada, o aparelho marcou 96 km. Qual a velocidade média? O deslocamento é posição final menos a inicial, 96 menos 60, 36 km. E o meu intervalo de tempo é de meia hora. Meia hora é 0,5 hora. Pronto, o exercício está com as unidades coerentes, quilômetro e hora. Vamos calcular. Velocidade média, ΔS, dividido pelo intervalo de tempo. 36 dividido por 0,5. Já disse nesse vídeo, dividir ao meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Poderia ter pensado o seguinte, da matemática, divisão de frações, copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, 72 km por hora. Se o exercício tivesse perguntado em metros por segundo, dividiria por 3,6 e encontraria 20 metros por segundo. 72 km por hora é um valor muito comum de aparecer em física. Repara, tem que colocar a unidade de medida, quilômetros por hora, para ficar claro o que você está fazendo, para ficar claro que você entendeu o que está sendo proposto, quais são as unidades coerentes com cada situação. Bom, galerinha, haverá mais exercícios na sequência, é só acompanhar o vídeo que eu vou deixar aqui na playlist. Se você tem interesse por esse tipo de conteúdo, se você gosta de física, inscreva-se no nosso canal. Sua participação ajuda na divulgação do nosso canal. Valeu!